Jonas capítulo 3, versículo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Amém. Só isso. Senhor querido, eu peço que o Senhor fale conosco através da tua palavra nesta noite. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor, transforma a nossa vida enquanto estivermos ouvindo a tua voz. Fala conosco, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos? Com vontade. Queridos, certa vez Davi ele cometeu um erro em Israel. Davi ele mandou contar os soldados do exército e aquilo foi mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que o profeta chegou ao rei Davi e falou para ele: olha, o Senhor vai trazer algumas coisas sobre Israel. O que você escolhe? Padecer nas mãos dos inimigos, isto, aquilo, ou cair nas mãos do Senhor? E Davi falou assim: bom, caia eu nas mãos do Senhor, né? Eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair na mão dos homens. E graças a Deus que Deus não olha da maneira que o homem olha. Deus olha as coisas de uma maneira diferente. Deus nos corrige, Deus nos repreende, Deus chama a nossa atenção através da palavra, mas também ao mesmo tempo Deus é gracioso, é misericordioso, é bondoso. E Davi falou: olha, eu prefiro cair nas mãos do Senhor do que nas mãos do homem, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre e elas se renovam a cada manhã em nossa vida. Na verdade, até aqui a história de Jonas foi de um homem desobediente a Deus. Ele era profeta do Senhor e ele desobedeceu ao Senhor. E por causa disto, ele sofreu as consequências. E não foi outro que contou a sua história para que nós soubéssemos, mas foi o próprio Jonas que contou a sua história. Foi o próprio Jonas que contou do seu erro e do seu fracasso, para que nós pudéssemos saber o que aconteceu com a vida dele. E Jonas, ele sofreu tudo isso, enfim, foi lá no barco para fugir de Deus, e sem compaixão, e foi lançado no mar, e a Bíblia diz que Deus preparou um peixe que o engoliu. Ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, e agora, depois de 3 dias e 3 noites, o peixe vomita Jonas na terra. E agora Jonas está ali na terra, evidentemente todo sujo. E o que é que eu vou fazer da minha vida agora? Evidentemente ele deve ter pensado: bom, eu vou voltar para minha casa, eu vou tocar a minha vida, eu vou continuar a fazer as coisas. Ou talvez ele tenha pensado: bom, tudo aquilo que eu planejei na minha vida terminou com este episódio. A história de Jonas, na verdade, poderia ter terminado aqui neste lugar. Se fosse muitas vezes o homem, a história terminaria aqui, não continuaria mais. Sabe por quê? Porque nós desistimos das pessoas facilmente. Se uma pessoa comete um erro, e isso eu tenho visto na igreja, enfim, qualquer coisa que acontece, uma pessoa que comete um erro, qualquer coisa assim, geralmente as pessoas, ao invés de levantar aquela pessoa, de ajudar aquela pessoa a restaurar a sua vida, a colocá-la no caminho de volta, geralmente as pessoas afundam ainda mais aquela pessoa lá e destroem a vida dela. Eu fico espantado. Eu não faço parte nada deste mundo evangélico, digamos, conhecido, de internet ou coisa assim, mas de vez em quando a gente fica abismado com as coisas. Acho que a semana passada eu ouvi um videozinho em algum lugar, e eu cliquei lá e fiquei dando uma olhada, e eu fiquei espantado dos absurdos de líderes religiosos, falsas profecias, falsas palavras, enfim, tantas coisas estranhas, que eu falei: uau, que coisa impressionante isso que acontece. Mas por outro lado também, hoje em dia, há na internet, hoje eu tive café aqui de manhã com pastores aqui, com irmãos, a diretoria do conselho, nós conversamos bastante, conversamos várias coisas que nós queremos fazer. E um dos pastores, um homem de Deus, comentou comigo sobre um caso tal, que estava acontecendo, se eu estava sabendo, eu não estava sabendo. E aí eu fui agora, até mesmo antes de vir aqui, eu fui lá deixa eu
ver o que realmente aconteceu. Pus lá no Google. E eu fiquei impressionado, porque aquilo que eu estava querendo buscar sobre o que realmente aconteceu, eu vi uma coisa completamente diferente. Cada videozinho que eu clicava para ver o que aconteceu, era alguém falando, descendo a lenha no outro fulano, e porque isso daí traz like, isso daí traz seguidores, né? Então eu descobri o seguinte, que hoje tem fofoca gospel, hoje tem tudo quanto é coisa gospel, que se fale mal da vida de alguém, quando a pessoa precisa ser corrigida. Claro que às vezes as pessoas precisam ser corrigidas, mas a correção bíblica é que se alguém pecar, vá você lá entre ele e converse com ele primeiro, fale com ele. Se ele não se arrepender, você vai lá e chama 2 ou 3 pessoas maduras que tenham contato com esta pessoa e vai lá e conversa com ele. Se ele não se arrepender, você coloca para os líderes da igreja. Se ele não se arrepender, aí então você o considera um publicano, um pecador. Foi o que Jesus ensinou. Mas nós não fazemos assim, né? Nós que eu digo não é nós, mas no mundo gospel, o que interessa é seguidores, né? E aí a pessoa fala, publica e fala tudo quanto é coisa, sem nem conhecer a pessoa e sem nem ter ido lá para conversar com ele. E esses dias eu vi inclusive pastor que tem ficado conhecido no Brasil como caçador de pecado alheio, né? Porque é isto, se eu quero consertar e ajudar a vida do meu irmão, se a minha intenção realmente é ajudar, tratar, restaurar as coisas, eu vou lá e converso em particular com as pessoas, e não ponho no YouTube para jogar farofa no ventilador e destruir a família das pessoas, a vida das pessoas, enfim. Essa é a maneira do homem às vezes agir, que é fora do que Deus age. É fora do que Deus age. Eu vejo assim, queridos, que eu vejo a situação, a história de Jonas terminaria aqui em muitos casos. Eu sei que há casos, enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas eu sei que há todo tipo de gente dentro da igreja, a gente que não tem compromisso nenhum com Deus, a gente que é enganador, tem de tudo, né? Por isso que eu vivo no meu mundo de eu buscar a Deus, eu estudar a Bíblia, eu ensinar a Bíblia, e vivo fora do que, se perguntar às vezes para mim coisa que acontece, eu nem sei o que acontece, né? Porque para mim não me interessa também a vida alheia, não me interessa a vida dos outros, enfim, eu não sei de nada nunca. Às vezes quando alguém vem e me fala alguma coisa, aí eu fico sabendo de alguém que eu sei que a intenção não é difamar a pessoa, porque se você for vir falar para mim para difamar alguém, eu não vou dar conversa para você, né? Mas, às vezes chega alguém aqui e fala, pastor, sabe, eu vim da tal igreja, porque o meu pastor, eu na hora já corto a pessoa. Olha, querida, eu vejo o seguinte, sabe, se você vá onde você se sinta bem, sirva a Deus de coração, não me interessa o que o outro lá fez, enfim. Há casos que a gente pode ajudar as pessoas, então quando é uma pessoa séria que comenta ou conversa alguma coisa sobre isto, e eu sei que a intenção da pessoa realmente é uma pessoa madura e quer ajudar aquela pessoa, as coisas são diferentes. Mas olha só, no caso de Jonas, ele errou feio a vontade de Deus, porque ele fugiu, ele se rebelou contra Deus. Só que agora ele estava vivo, ele passou aquela tempestade na sua vida emocional, espiritual, enfim, todas as áreas da sua vida. Ele agora está na terra, e eu fico pensando quais eram as emoções ou sentimentos que Jonas tinha. Evidentemente ele estava se sentindo vergonha, né? Ele sentiu talvez vergonha daquelas pessoas que o lançaram fora do barco, que não serviam a um Deus vivo, adoravam falsos deuses, tiveram que jogar o profeta para fora do barco e ele afundar lá. Ele ficou com vergonha, talvez de si mesmo, de como ele foi fazer aquilo lá, vergonha de Deus, e com certeza se sentindo um fracasso e achando que ele deveria seguir a vida dele, mas eu não sei o que eu vou fazer da minha vida a partir de agora. Então olha só, quando Jonas está na terra, vem esta palavra aqui, em seguida, que não é dividido por capítulos e versículos a Bíblia, mas diz assim, olha, falou pois o Senhor ao peixe, ele vomitou a Jonas na terra, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Por quê?
Porque é algo que eu sempre tenho falado, meu amado. Deus é um Deus de novas oportunidades. Deus é um Deus de segundas vezes em nossa vida. Às vezes alguém faz alguma coisa errada contra nós falamos, olha, só esta vez, hein? Nunca mais eu te perdoo, ou coisa assim. E Jesus falou para Pedro, olha, quantas vezes você vai perdoar? 70 vezes 7 você vai perdoar aquela pessoa que talvez errou contra você. Mas o que eu vejo é que quando às vezes a gente desiste, Deus ele não desiste da nossa vida. Às vezes na cabeça de Jonas poderia haver, será que há alguma chance para mim? Será que eu vou poder novamente, que eu posso ser um profeta de Deus novamente? Será que Deus pode me usar de novo? Será que Deus vai retirar a bênção de sobre a minha vida? Porque eu desobedeci? E aí vem então a segunda vez a palavra do Senhor a Jonas. Ora, Deus não era obrigado a fazer isso daí. Deus não era obrigado a nos perdoar e a nos tratar desta maneira. Porque por que Deus age desta maneira? Porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom. E na verdade todos nós temos que entender que a causa de nós não sermos destruídos e aniquilados é justamente por causa da misericórdia de Deus. Muitas vezes uma pessoa que aponta o dedo para outra pessoa, os pecados dele são mais graves do que da outra pessoa. Muitas vezes a pessoa que fala tanto da vida alheia, às vezes você tem que prestar atenção, essas pessoas que querem falar demais da vida dos outros, geralmente a vida delas é pior do que a vida dos outros. E uma das maneiras de ela querer parecer que o outro é mais pecador do que ela, é expondo o pecado alheio, ao invés de expor os seus. Que quem expôs o pecado aqui, o erro, na verdade foi o próprio Jonas, que falou o que aconteceu com ele. Então, o que eu vejo é que às vezes a pessoa ela pode se sentir tão ruim ou tão mal, ou achar que Deus nunca mais vai usar esta vida, mas Deus, ele embora não tenha obrigação, não tenha compromisso de falar, não, eu vou dar a você uma nova chance. O que a gente vê na Bíblia é que Deus sempre acaba fazendo isso daí quando há arrependimento. Quando há arrependimento. Porque de uma certa forma aqui, você vê a oração de Jonas no capítulo 2, ele falou, eu clamo a ti, Senhor, na minha aflição, do profundo do abismo, eu levanto a minha voz. E ele ora a Deus aquilo que Senhor, olha, eu percebi que não vale a pena desobedecer ao Senhor, eu percebi que os que se entregam a coisas vãs, a idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Senhor, eu sou grato ao Senhor com a voz de agradecimento, eu oferecerei ao Senhor sacrifícios de louvor, eu oferecerei ao Senhor sacrifícios, aquilo que eu votei, aquilo que eu falei, Senhor, eu vou cumprir, eu vou obedecer. Ou seja, você vê que Jonas, ele realmente está arrependido da atitude que ele tomou. E quando a gente se arrepende dos erros que nós cometemos, Deus ele é poderoso e misericordioso, embora ele não precise fazer isto, para perdoar a pessoa e dar à pessoa uma nova oportunidade na vida. Deus não descarta a gente, Deus não nos joga para o lado quando a gente erra, até porque senão, nenhum de nós, se nós fôssemos cometer um erro e Deus fosse nos descartar, eu sei que há erros mais graves, há erros menos graves, mas o que eu estou dizendo é que às vezes a gente não tem misericórdia com as pessoas, às vezes a atitude das pessoas não é de querer restaurar os outros, mas é de promover-se às custas da tragédia alheia, à custa da tragédia da vida do que o outro está passando. Esta pessoa vai promover-se numa época de que seguidores importa mais do que gente, do que vidas, né? E a Bíblia diz que o Senhor mandou a segunda vez a palavra a Jonas. Pela segunda vez Deus falou com Jonas. E a gente, quando vai ver a Bíblia, queridos, a gente vê que isso é uma coisa normal de Deus. A gente vê que isso acontece frequentemente com homens de Deus e pessoas que amavam a Deus na Bíblia. Quando a gente lê, por exemplo, sobre a vida de Abraão, a gente vê que Abraão, ele mentiu falando que, sim, era meia irmã, mas o que importa é a intenção do coração, né? Porque ele falou assim, ela é minha irmã, e na verdade era mesmo, meia irmã, a esposa de Abraão, era filha de Terá também, com outra mulher, era meia irmã de Abraão, mas a intenção, porque Deus olha a intenção do coração das pessoas, a intenção de Abraão não era, a intenção dele foi mentir realmente lá para o rei, falando, olha, querer fugir de ser morto. Então falou, esta é minha irmã.
E Abraão errou em várias coisas, houve fome na terra de Canaã, ele fugiu para o Egito quando ele não deveria. Ele não é um homem de fé, ele não é o homem que cria. Ele não olhou lá para o céu e Deus falou para ele: conta as estrelas se você consegue. E a Bíblia diz: Abraão creu no Senhor e isto foi lhe imputado como justiça. Paulo usa Abraão como um exemplo de fé, um homem que cria em Deus, mas a gente vê em várias passagens da vida de Abraão que ele errou, ele não creu que Deus poderia guardá-lo e livrá-lo do inimigo, e ao invés disso ele mente falando que a sua esposa era sua irmã. Ele não creu que Deus poderia realmente, ele foi precipitado em aceitar deitar-se com Agar e nascer o filho Ismael, quando ele deveria ter esperado o tempo certo de Deus para a vida dele. E talvez esta atitude dele atrasou o processo, talvez era para Isaac nascer antes do que nasceu, mas às vezes o erro, a precipitação em não olhar para Deus naquela hora. Mas olha só, tudo aquilo que aconteceu não foi suficiente para que Deus falasse: bom, eu vou pegar outra pessoa e você não serve mais. Mas Deus deu a ele uma segunda chance, para ele ser um homem de fé, como ele foi. Isso a gente vê na vida de Jacó, a gente vê na vida de Davi, a gente vê na vida de tantos outros homens de Deus na Bíblia. A gente vê na vida de Moisés, que precipitadamente achou que poderia ir lá e matar o egípcio, e fugiu para o deserto, e ficou 40 anos lá no deserto, e com 80 anos, Deus falou com Moisés lá, lá na sarça ardente, quando a pessoa já não tinha mais nem esperança de que poderia acontecer alguma coisa em sua vida, que a vida acabou. Mas o que eu vejo é que Deus, ele é compassivo conosco, ele quer curar a nossa vida, assim, quando a gente tem um coração sincero, Deus ele quer restaurar, ele quer curar, ele quer dar uma nova chance de a gente obedecê-lo, de a gente recomeçar as coisas, obedecer, voltar ao caminho. Porque o diabo sempre vai falar na cabeça da pessoa que ela perdeu o melhor de Deus para a sua vida, que ela perdeu o melhor de Deus para a sua vida. Na verdade, Deus não nos trata desta maneira. Nós tivemos agora há pouco tempo, eu estou terminando o Evangelho de Marcos, você vê lá a carta, você vê lá o Pedro negando a Jesus e tudo isso, e o Senhor olha para Pedro e manda lá o recado, né? O Senhor manda o recado através do anjo para falar para as mulheres: olha, diga lá aos discípulos, diga a Pedro que eu encontro vocês na Galileia. Quando Jesus encontrou com Pedro lá, quando Pedro havia saído para pescar, estava na beira da fogueira, o Senhor perguntou para ele 3 vezes: Pedro, você me ama? Você me ama? E Pedro falou: Senhor, eu te amo. E ele falou: apacenta, cuida das minhas ovelhas. Deus falou: eu não desisti do chamado que eu tinha para a tua vida, eu não desisti dos propósitos que eu tinha para a tua vida, embora muitas vezes nós ajamos de uma maneira que não é a maneira que Deus quer que a gente haja. Porque o que Deus quer que a gente haja, queridos, quando você vê alguém que está num caminho errado, você vê alguém que está dando passos errados em sua vida, você vê alguém que está desobedecendo a Deus, a tua atitude como cristão é ir lá àquela pessoa e falar diretamente a ela. Se for um pastor, que seja o que for, e falar diretamente. Você quer ser profeta de Deus? É falar diretamente à pessoa em amor, não é de superioridade. O Senhor está me revelando, falando isso e descer a lenha na pessoa, mas falar em amor a pessoa, para restaurar, para curar a vida da pessoa. Mas muitas vezes a atitude nossa não é a atitude que Deus tem. Sabe, queridos, o que acontece? Por que Deus rejeitou a Saul? Porque Saul nunca se arrependeu. Saul nunca amoleceu seu coração para Deus. Saul nunca falou: não, eu pequei, eu errei. Ele nunca falou isso daí. Ele falou da boca para fora para Samuel, porque ele não queria perder o lugar que ele tinha, ele não queria perder a honra dos homens que ele tinha. Então ele falou para Samuel: ó, eu pequei, agora vai lá comigo, para que o povo veja que você está comigo. Não foi um arrependimento, assim como Judas não teve um arrependimento. Mas quando você vê um arrependimento sincero,
Quando uma pessoa que você errou na sua vida, você deu passos errados, eu prego isso com frequência, mas isto foi o que aconteceu aqui com Jonas. Quando a pessoa ela dá um passo errado na vida dela, mas ela se arrepende de verdade, ela fala, puxa, eu errei, eu não deveria ter feito isto, eu não deveria ter falado aquilo, eu não deveria ter fugido desta maneira de Deus. Eu fico imaginando o sentimento no coração de Pedro. Pedro era amigo de Jesus, Pedro estava o tempo todo com Jesus. Pedro falou, eu estou disposto a morrer por causa do Senhor, e morrer com o Senhor, e de repente ele está falando para todo mundo, eu nem sei quem é esse cara aí, que maldição, vocês me acusaram disso daí. A Bíblia diz que ele pragueja, ele bate o pé, eu não conheço este homem. Você imagina o coração de Pedro, e você imagina a atitude dos outros apóstolos. Poderiam falar, bom, Pedro não tem mais como ser líder da igreja depois disto que ele fez. Ele mostrou fraqueza, ele falou que morreria e agora ele deu para trás. Ele não teve coragem. A gente precisa de um líder corajoso na igreja. A gente precisa de alguém ousado. A gente precisa de alguém que realmente enfrente as coisas. Mas Deus não vê desta maneira, meu amado. Deus não vê desta maneira como nós vemos. Deus ele nos trata com graça, com misericórdia, com perdão, querendo restaurar a nossa vida, não querendo que a gente se perca, não querendo que a gente se afunde. Eu falei para vocês já, eu estou no ministério há tantos anos, já vi tantas coisas acontecerem. Em nossa igreja já aconteceu coisas assim de pecados, e as pessoas que são mais velhas aqui sabem como nós tratamos algumas coisas para querer restaurar a vida da pessoa e não afundar a vida da pessoa. Antigamente algum membro dentro da igreja cometesse algum erro em alguma coisa, digamos mais grave, as igrejas expulsavam a pessoa a expulsão da pessoa, sem tratar a pessoa, sem querer restaurar a pessoa. Mas não é desta maneira que Deus age. Deus age de maneira diferente, sabe por quê? Porque Deus ama você independente do que você faz. Deus ama você independente do estilo de vida que você tem. Você pode ser o pior pecador da terra, mas ainda assim Deus continua amando você. Não é verdade? Você não ama os seus filhos, e a gente que não é bom, a Bíblia diz, vocês que são maus, e vocês querem boas coisas para os filhos de vocês. O seu filho pode ser rebelde, o seu filho pode desobedecer a Deus, seu filho pode ser desobediente a você, seu filho pode ser um criminoso, e você passa lá, quantas vezes eu passei lá em frente à penitenciária, ali em Pinheiros, e está lá as mulheres de cabelo branquinho, com uma sacola na mão, para visitar o seu menino que está lá, e às vezes o cara matou pessoas, está na casa de detenção, na penitenciária, mas a mãe ama a pessoa. E se a gente que é mal, a gente sabe dar boas coisas, quanto mais o Senhor, que é compassivo, que é bondoso, que é misericordioso, quer restaurar a nossa vida, quer nos colocar de novo no centro da vontade dEle, quer nos colocar de novo com a missão que Ele nos chamou para fazer, porque a Bíblia diz que os dons de Deus são sem arrependimento, meu amado. Sabe o que acontece? Deus às vezes ele usa linguagens que nós entendemos para falar. A gente chama isso de antropomorfia, que é Deus ele se falar palavras que ele não faz. Por exemplo, me arrependi de ter escolhido tal pessoa. Deus não se arrepende, a Bíblia diz que Deus não é homem para se arrepender. Às vezes Ele usa palavras que nós possamos entender que aquela pessoa causou uma grande decepção para Ele, mas se aquela pessoa que causou uma grande decepção em termos, porque Ele sabe tudo antes de acontecer, né? Deus não fica surpreso, nossa, aquela pessoa me decepcionou demais, eu esperava outra coisa dela. Não, Deus já sabe o que vai acontecer, mas Ele usa essas linguagens humanas para que a gente coloque dentro do nosso sentimento como Deus poderia se sentir. E quando Ele fala, eu me arrependi, é que na verdade ele queria que aquela pessoa tomasse uma atitude diferente, e aquela pessoa não tomou. O desejo do coração de Deus era que a gente nunca errasse, meu amado. O desejo do coração de Deus é que a gente não fosse por caminhos que às vezes as pessoas escolhem ir. Sabe por quê? Porque o problema são as consequências dos caminhos errados, decisões erradas que as pessoas tomam na vida. Às vezes as pessoas tomam na vida e destroem a sua vida. Não é que Deus destruiu a vida da pessoa, elas destroem a vida delas. Às vezes pessoas que estão ao nosso lado destroem a vida da gente.
Às vezes, pessoas que poderiam nos abraçar, nos ajudar e nos corrigir em amor e nos ensinar, às vezes essas pessoas viram as costas e nos abandonam, mas Deus não é desta maneira. Deus trata conosco, Jesus não abandonou o ladrão na cruz, Jesus não abandonou a qualquer pessoa que se arrepender e ajoelhar do lado da cama dela, ou no quarto, em qualquer lugar, e falar: Senhor, por favor, me perdoe. Porque Deus não precisava de Jonas, queridos. Deus não precisa de ninguém, Deus não precisa de você. Eu já vi pessoas falar: Deus por conta com você, Deus precisa de você. Deus não precisa de nada, Ele é autossuficiente. Não precisa de você, nem de mim, para pregar o evangelho, nada. Deus poderia colocar anjos para pregar o evangelho, se Ele quisesse. Ele não precisava da gente. Ele nos deu o privilégio, não é? Ele nos deu o privilégio de participarmos, de pregarmos, mas Ele não precisa da gente. Ele não precisava de Jonas para ir aos ninivitas, Ele poderia levantar outras pessoas. Quantas pessoas na época de Elias, Deus falou: olha, Elias tem 7.000 homens, 7.000 pessoas. Elias falou: Senhor, eu estou sozinho, todos morreram, os que serviam ao Senhor, só restou eu. E Deus falou para ele: restou nada, meu querido, tem 7.000 que não se dobrou. Deus poderia pegar um desses 7.000 que talvez estivessem lá na sua casa orando: Senhor, salva a nossa nação. Deus poderia pegar um desses daí para fazer a obra dele. Mas Deus, Ele é paciente, Ele trabalha na nossa vida, Ele quer transformar a nossa vida. E Jonas, quando desceu à terra, estava lá na terra, talvez todo sujo de lama, sujo de guspe de peixe, né? Sujo queimado com ácido do estômago do peixe, todo cheio de algas enrolada na sua cabeça, seu cabelo todo sujo de comida de peixe, cheirando, fedendo. Deus ainda assim vai lá e dá a segunda vez. Veio pela segunda vez a palavra do Senhor a Jonas. Veio pela segunda vez a palavra do Senhor a Jonas. Deus não precisava fazer isso daí, meu amado. Ele só faz isso porque Ele olha para nós e Ele se compadece da gente. E uma das maiores lições do livro de Jonas é sobre a compaixão de Deus. Não só sobre os ninivitas, mas sobre o seu servo também. A história do livro de Jonas não é a história de um peixe engolindo um homem. A história do livro de Jonas é sobre um Deus compassivo, que foi que o Jonas falou: Senhor, por isso que eu não quis pregar lá, porque eu sabia que se eu pregasse, eles se arrependessem, eu sabia que o Senhor é um Deus compassivo, bondoso, generoso, amoroso, queria perdoá-los, por isso que eu não quis ir lá, porque Jonas não queria que eles se arrependessem e se voltassem para Deus, porque eles eram inimigos do povo de Deus. Às vezes parece que as pessoas preferem que Deus destrua os lugares. Quando Jesus ele entrou na cidade, ele quis entrar na cidade dos samaritanos. Os samaritanos não quiseram que ele entrasse lá e mandaram ele embora. Mandaram ele embora, tocaram Jesus de lá. Pedro e João já chegaram para Jesus e falaram: Senhor, o Senhor quer que a gente... Como se eles tivessem fé para isso daí, né? Nem fé para isso eles tinham. Ô Senhor, se o Senhor quiser, a gente pode orar ao Pai para mandar fogo destruir essa cidade. Eles nem criam nisso daí, eles não eram Elias, nada disso. E Jesus falou para eles: vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não sabem o que vocês estão falando. Sabe, queridos, por quê? Porque Deus, a Bíblia diz em Ezequiel que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Essas coisas de jogar praga nos outros, essas coisas de, Deus vai te punir, essas coisas de que Deus vai secar tua mão, essas coisas de que Deus não está interessado em fazer isso. Deus está interessado em salvar, em restaurar, em curar, em mudar, em restaurar casamentos, em restaurar vidas, em perdoar pessoas e trazer de volta para o caminho errado, certo que o cara foi para o caminho errado, é trazer ao arrependimento. Este é o prazer de Deus, é trazer ao arrependimento, é mudar a vida das pessoas, é dar uma segunda oportunidade, sim, e às vezes mais do que uma segunda oportunidade, às vezes Deus dá mais oportunidades. Que eu vejo que para Jonas, Deus falou aqui, veio a segunda vez a palavra a Jonas, e Jonas obedeceu ao Senhor, e foi aos ninivitas e pregou lá, e aconteceu de Deus perdoar os ninivitas, e Jonas ficou aborrecido com isso daí, e o livro de Jonas termina assim, abruptamente, com o aborrecimento de Jonas. Mas com certeza, queridos, quando Jonas sentou lá na sua casa em Israel e escreveu essa história, com certeza Jonas
escreveu essa história e ele se arrependeu porque Deus deu outra chance para ele. E ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever essa história, escrever os seus fracassos, que não foram apenas um, né? Escrever os seus erros, que não foram apenas um, a falar da sua falta de compaixão que ele teve para com os ninivitas, em querer que Deus destruísse os ninivitas. E eu vejo que uma das coisas que mais nós, como irmãos, precisamos ter é compaixão. Porque a igreja é um grupo de pessoas que muitas vezes não temos compaixão nem daqueles que estão ao nosso lado. Falei para vocês, um certo pastor conhecido cometeu um pecado grave, não estou inocentando não. E passou um tempo, nós ficamos sem nos falar, enfim, pelas circunstâncias da vida, que a gente corre para lá e para cá, ele me ligou, e ele falou para mim: Edson, eu queria saber se você está chateado comigo por tudo que aconteceu. Eu falei: eu não estou chateado com ninguém, eu tenho que ficar chateado com ninguém, entende? Não sei da vida de ninguém, quem que julga você ou a mim é Deus e não eu. Quem que sou eu para julgar o que acontece na casa de uma pessoa, na vida de uma pessoa? Eu não sei da vida da pessoa. A mim não compete, querido, a mim não compete condenar a pessoa, não compete, pastor Jean não pode deixar o erro. Sim, claro que não, a Bíblia não diz isto, realmente. A Bíblia não diz que a gente tem que tapar os nossos olhos para o erro. A Bíblia diz que se o irmão lá ele pecou, e eu sei, eu tenho que ir lá e falar com ele em amor. E eu falar com ele. As pessoas nem fazem isto. As pessoas não fazem isto, não. As pessoas, ao invés de ir lá falar com o irmão, ela fala para o terceiro. Elas falam para outras pessoas. E às vezes querem dar uma de espiritual, de ser os profetas da igreja, quando ele deveria, em particular, ir lá e conversar com o irmão. E se o irmão se arrepender, você ganhou um irmão, você ganhou a alma desta pessoa para Deus. Sim, é isto. E, na verdade, queridos, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, porque Deus é misericordioso e não age como a gente age, de descartar aquela pessoa. Mas sim, o desejo de Deus é restaurar e curar a vida das pessoas. Primeira coisa aqui que eu vejo: Deus não tem obrigação nenhuma para nos dar uma nova chance. Nenhuma. Deus não era obrigado a mandar o vento no mar para impedir Jonas de ir para mais longe, mas Deus fez. Deus não era obrigado a mandar um peixe na hora certa, do lado certo do barco, no segundo exato que Jonas caiu, e abrir a boca só para Jonas cair dentro da boca dele. Deus não precisava fazer isso, mas Deus fez. Deus não precisava salvar a vida de Jonas. Se Jonas tivesse morrido, queridos, teria morrido, a gente não teria sabido da história dele. Isso não faria Deus menor. Isso não diminuiria Deus de nós sabermos ou não sobre a história de Jonas. Não mudaria nada para Deus sabermos ou não. O testemunho que você dá dos milagres de Deus não muda Deus em nada, meu amado. Ele não precisa nem ouvir você falar dos testemunhos de curas, de milagres que Ele faz. Não muda nada isto para Deus. Ele é Deus, independente do que a gente acha ou fale. Se você acha, concordo, não concordo. Tanto, Deus é Deus, meu amado. Ele está acima disso tudo aí. Sendo que a Bíblia diz o tolo no seu coração não há Deus. Deus nem responde para ele. Você fala: ele é tolo. Deus não quer provar que Ele é Deus. Ele não precisa provar que Ele é Deus. Entende, queridos? Então, olha só. O que eu vejo é que Deus ele não precisa fazer. Ele não precisava poupar a vida de Jonas. Poderia ter deixado Jonas morrer lá. Não precisava fazer isso. Mas Ele fez o que Ele quis fazer. Entende? Ele não precisava. Jonas caiu lá na praia agora, na terra, como a Bíblia diz. Sacode a poeira e vai tocar a sua vida. Deus não precisava falar: não, eu vou dar uma segunda chance para ele. Mas Deus fez porque Ele é bom. Ele deu uma segunda chance para Jonas, como dá para mim, como dá para você também. E como dá para qualquer pessoa que erra. Porque Deus não é, pessoas para Deus não são descartáveis, meu amado. Pessoas para Deus não são descartáveis. Ele não fala assim: você errou, tchau, chama outro aqui, vem cá você agora. Né? Como às vezes a gente até pode fazer, né? O cara errou comigo, eu perdoo, tudo bem, mas esse aqui eu não chamo mais não. Né? Deixa ele para lá, pisou na bola. Deus não age desta maneira. Se Ele agisse assim, mesmo depois de crente, eu não sei quantas vezes eu já errei, ou já pequei, ou já talvez entristeci a Deus na minha vida, em 40 anos que eu sou pastor. E você não venha querer dar uma de espiritual, porque você já errou também. É verdade. Nem por isso Deus falou assim: descartado para lá, descartado para lá, ser descartado para lá. Não, Deus fez porque Ele é bom, é misericordioso.
Isso não justifica nossos erros, isso não justifica pecado, não quero justificar pecado de ninguém, não. Você entende, queridos? Porque pecado precisa ser tratado, precisa ser corrigido, precisa ser restaurado, para que a pessoa não viva no pecado e perca a sua vida, e perca até o caminho de Deus na sua vida. Entende? A gente precisa tratar em amor as coisas, para restaurar. Sempre, a nossa intenção sempre deve ser restaurar a vida das pessoas. Nossa intenção sempre deve ser restaurar a vida das pessoas. E não vai ser publicando no YouTube que nós vamos restaurar ninguém. Certo ou errado? É verdade, verdade. Queridos, em 40 anos de pastor, eu já ouvi tudo quanto é coisa. Já falei para vocês. Já chegou irmão com esposa sentar comigo. E contei há pouco tempo atrás o caso aqui. Uma pessoa chegou para mim, pastor, me ligou, conversou comigo, falou, pastor, eu queria que você viesse comigo, porque não sei o que minha esposa vai fazer. E confessou o pecado diante dela. Ela perdoou. Ela tinha o direito até de falar, não, eu não quero mais ficar com você, mas perdoou. Entende? E foi a melhor escolha. Entende? Que eles viveram bem depois. Então, o que eu vejo é que só que eu não cheguei aqui no púlpito da igreja e contei para todo mundo. Entende? Teve tantos casos em 40 anos que eu soube, conversei com pessoas foram em casas, na minha casa, conversar comigo, com a minha esposa, sentar lá. Eu não cheguei aqui e falar, deixa eu reunir os irmãos para compartilhar. Não tem que compartilhar nada, Deus sabe. Entende? Tem coisas na minha vida que eu sei e que ninguém sabe, Deus sabe. E eu não vou chegar nem para o pastor da igreja aqui e falar, olha, irmãos, aconteceu isso aqui, o irmão fulano pisou na bola, o fulano fez isso, ou agiu assim. Queridos, isso é entre aquela pessoa, Deus, e eu sei do que acontece. Entende? O que eu vejo, Deus, ele nunca quer afundar a vida de uma pessoa. Ele sempre quer dar uma nova oportunidade para a pessoa acertar a sua vida. Como ele quis dar uma nova oportunidade a Jonas, para Jonas acertar as coisas e obedecer, e aprender a obedecê-lo. E Jonas obedeceu, embora não como ele deveria obedecer, mas ele obedeceu a Deus, e Deus foi ensinar outras lições para ele depois. Sabe, queridos, o livro de Jonas não é a história da baleia com o peixe, do peixe com Jonas, do baleia, o que seja. É sim mostrar um Deus compassivo, que tem paciência com a gente, tem paciência em tratar com o profeta fujão, que tem paciência de tratar com um homem que poderia ser rejeitado por ele, e ele escolher um homem melhor. Por que Jesus não escolheu gente melhor do que Pedro, do que João e do que Tomé? Por que Jesus não escolheu alguém melhor do que eles? Porque Deus pega a gente que não é para transformar, para mudar, para restaurar e para fazer com que a gente seja parecido com Cristo na nossa vida. Essa semana eu fui pregar numa igreja, segunda-feira à noite, para pastores. Eu estava falando com eles que está cheio de pastor com mágoas, pastores amargurados, esposa de pastores amarguradas, filhos de pastores amargurados. Na minha vida eu já vi tanto assim. Já vi filho de pastor falar, olha, eu não quero nunca na minha vida ser pastor, porque o que eu vi o meu pai ser humilhado e passar, eu não quero passar o que ele passou. Filhos de pastores já falaram isso para mim, entende? Esposas de pastores deprimidas, porque falam mal do seu marido, mal do ministério, falam isto, aquilo, enfim, tantas coisas que já aconteceu. Eu estava falando para eles, já vi tanta gente magoada, e graças a Deus, diante de Deus, eu não tenho nada no meu coração, não tenho mágoa de nenhuma pessoa, não tenho, assim, qualquer coisa contrária, qualquer pessoa dizendo, não, aquela pessoa tem uma mágoa contra, não tenho isso daí, porque Deus quer que a gente tenha um coração limpo, meu amado. Deus quer que a gente tenha um coração limpo de qualquer coisa que alguém um dia possa ter feito contra a nossa vida, e que a gente seja perdoador, que a gente aprenda a perdoar as ofensas, assim como Deus aprende, assim como Deus nos perdoou, nós temos que aprender a perdoar as outras pessoas que nos magoam também. Porque essas pessoas descartáveis, que às vezes podem ser para nós, não são descartáveis para Deus. Embora Deus não precise da gente, embora Deus não precisasse de Jonas, Deus poderia chamar outra pessoa para ir a Nínive, enquanto Jonas afundasse lá na água, que não me serve mais, e chamar uma outra pessoa e ocupar o lugar de Jonas. Sabe por quê? Porque ninguém é substituível. Eu estou aqui, o dia que eu morrer, entra outro aqui.
Você está na tua empresa, você morreu, semana que vem contrata outro lugar, uma pessoa para estar no teu lugar. Arranca a plaquinha do teu nome lá, você é o CEO, o cara mais importante da companhia, tira uma plaquinha lá da tua mesa, junta as coisas na tua gaveta, manda num saco plástico para tua esposa, e outro vai ocupar o teu lugar, meu amado. E morreu, você não é insubstituível, e não é insubstituível para Deus, mas Deus trata a gente de maneira diferente do que os homens tratam a gente, e a gente precisa aprender a tratar as pessoas como Deus as trata, meu amado. Aliás, dar às vezes uma nova oportunidade, embora a gente supervisionar aquela pessoa, para evitar que ela cometa os mesmos erros, para evitar que ela se afunde em erros, e não simplesmente fazer como algumas pessoas, que eu fiquei abismado, de ver como as pessoas são maldosas, em nome de uma santidade falsa, em nome de ser homem de Deus, são maldosos, às vezes em afundar ainda mais uma alma preciosa para Deus. Esta pessoa que fala, duvido, que vai até aquela pessoa e procura e conversar e saber o que foi, e tentar ajudar e restaurar a vida da pessoa, geralmente não é isso que faz, não, porque isso não dá ibope, ninguém viu você ir conversar com aquela pessoa, se conversou em particular, não trouxe glória nenhuma para você, conversou sozinho com ela. Agora, se você faz aquilo, joga farofa no ventilador, o povo gosta de ver o circo pegar fogo, você vai ganhar 100 mil seguidores na internet. Só que para Deus isso é um lixo, isso não serve para nada, meu amado. Não é isso que é justiça para Deus. Não é desta maneira que Deus faz. O que eu preciso é ir lá, conversar com a pessoa, às vezes até ser duro com a pessoa, mas amoroso ao mesmo tempo. Falar, querido, olha, você agiu assim, está errado. Você tem que ir lá e ofendeu aquele irmão, você tem que ir lá e pedir perdão para ele. Eu vou com você lá, acertar as coisas, corrigir a tua vida, acertar os teus caminhos. E depois de um tempo de correção, sim, se for preciso ser restaurado ao que faz, o que fazia, seja o que for, seja pastor ou seja o que for. Eu falo de pastor porque eu sou pastor, mas eu me lembro, tinha um pastor nos Estados Unidos, muito bajulado, digamos, cheio de gente ao redor dele. Eu fui na igreja dele, eu com a Célia, meus filhos, fomos lá. Dom Moen foi gravar uns CDs da igreja. Nós cantamos música da igreja aqui. Uma igreja maravilhosa nos Estados Unidos, grande. Ele era presidente lá tipo um conselho nacional de pastores lá, muitos livros escritos. O cara errou lá, pecou, enfim. O que eu falei na época, o que eu vejo, 4, 5 pastores lá, amigos dele, deveriam chamá-lo e tratar dele toda semana, sentar com ele, conversar com ele, por tudo ali, abrir o coração, por tudo às claras, corrigir as coisas, restaurar aquela pessoa, para dele um tempo, ele poder voltar lá ao ministério, servir. Quem nunca errou em qualquer coisa, em qualquer área, tira a pedra. Era isto que era o modo que eu vejo de Deus para fazer as coisas. Mas não, larga a pessoa lá, entende? Eu não sei nem como está hoje essa pessoa. Não sei se está vivo, se está morto. Eu vi um vídeo dele uma vez lá, entregando um panfletinho de porta em porta lá para vender imóveis nos Estados Unidos, tipo um corretor de imóveis, andando lá, o carro parava, ele descia a pé, corria, e pondo embaixo das portas para poder sobreviver. Porque às vezes a igreja joga o cara para fora, o cara vivia daquilo, está 30 anos que só faz aquilo, não tem mais porta aberta lá fora, ele vai fazer o que ele conseguir fazer para sobreviver. E às vezes, ao invés da igreja restaurar a vida da pessoa e curar, uma alma importante, uma vida para Deus. Uma vida, Jesus, ele contou a parábola das 100 ovelhas, ele falou, olha, ele deixa as 99 lá, ele vai atrás daquela ovelha perdida. Mas nós não, nós queremos afundar a ovelha perdida, entende? Nós queremos que ela se perca ainda mais. Então, Deus, ele age de maneira diferente, meu amado. Eu me alegro, eu ia pregar o capítulo 3, eu falei, vou pregar o capítulo 3, eu ando tão cansado, assim, com tantos compromissos,
desmarcando e não marcando. Hoje mesmo aqui, alguns irmãos mandaram mensagem, querendo que eu vá pregar em alguns lugares, desmarcando. Falei, querido, eu não posso fazer. Esse ano eu tenho viagem internacional ainda, para compromisso fora do Brasil. Eu tenho conferência em outro estado do Brasil, para falar para pastores. Eu tenho tantas coisas para mim fazer, eu não posso marcar nada, sabe? Eu falei, eu vou pregar o capítulo 3 inteiro, pregar o capítulo 4, eu termino o livro de Jonas. Aí eu comecei a ler o capítulo 3 para pregar, li 3 palavras, falei, eu não posso continuar lendo, porque é emocionante eu ler que veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, quando eu talvez falava, não, próximo da fila, deixa eu pegar o outro. Deus não, vai lá, fala pela segunda vez a Jonas, e a mesma coisa que ele falou, olha, vai à cidade de Nínive e clama contra ela. Deus não falou assim, não, agora eu vou dar uma outra missão para você que você fracassou nessa, você é um fracassado, você fracassou, não serve mais, eu vou pegar um outro para fazer isso daí. Não, Deus falou a mesma palavra, vai à cidade de Nínive e clama contra ela aquilo que eu falei para você falar. Porque Deus não desiste facilmente da gente, nem de você, meu amado. Se você errou na sua vida ou errar na sua vida, Deus não quer que você erre, porque todo erro tem consequência, todo erro traz tristeza para a gente. Deus não quer que você erre. Mas, às vezes dentro da igreja tem tanta gente quebrada, tem tanta gente que fez da sua vida uma confusão, tem tanta gente que tinha chamado de Deus até para ser pastor e errou na sua vida e falou, não tem mais jeito. Tem tanta gente que sofre, às vezes sentar no banco de uma igreja, e que às vezes achando que nunca mais vai poder fazer nada, porque às vezes os homens a desprezam. E essas pessoas precisam saber que Deus olha as coisas de uma maneira diferente. Sabe, Deus olha para a gente, a justiça de Deus, o sangue de Jesus tem poder. Você acredita que o sangue de Jesus tem poder? Crentalhada repete isso como papagaio. O sangue de Jesus tem poder. Nem sabe o que é. É verdade. O sangue de Jesus tem poder, sabe para quê? Para perdoar pecados. Não é para expulsar demônios. Demônios a gente expulsa dando ordem. Você sai em nome de Jesus. Mas o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo pecado, nos limpar de toda iniquidade, de toda injustiça. Significa o seguinte, que Deus olha para você como se você nunca tivesse cometido um pecado. Deus não vira a página, Deus apaga a página. Deus não fala assim, eu vou virar a página da tua vida. Não, Deus apaga a página da nossa vida. E olha para nós como justificados. Sabe o que é a substituição? É pegar os meus... Sabe o que Deus fez? Ele pegou todos os meus pecados, colocou nas costas de Jesus. Por isso que ele não pôde olhar para Jesus na cruz. E ele pegou toda a santidade de Jesus e a justiça de Jesus e pôs sobre mim. Aí ele olha para mim através da santidade e justiça de Jesus. E ele olhou para Jesus como sendo todos os meus pecados sobre ele. Por isso que ele foi transpassado pelas nossas iniquidades e moído por causa das nossas transgressões. Castigo que era para cair sobre mim, caiu sobre ele, querido. Deus, por sua misericórdia, nos dá a segunda chance. Às vezes a gente pega aquela segunda chance, mas depois fracassa. Deus nos dá uma nova chance. Deus é paciente, querendo, como um filho, sabe? Ele fala assim, o justo cai 7 vezes, mas ele vai levantar. Como o filho que às vezes erra, Deus vai lá e corrige, põe de pé de novo. O filho dá 4, 5 passadas ali, pequenininhas, às vezes tropeça, cai. Deus vai lá paciente, levanta ele de novo, dá a mão, levanta de novo, vamos caminhar. Esse é o coração de Deus. Sabe, o coração de Deus, de restaurar a nossa vida, de ser paciente com a gente, de curar a nossa ferida, de às vezes colocar-nos de novo no centro da vontade dEle. Por isso que Deus falou segunda vez com Jonas, e fala muitas vezes conosco também. E sábio é a pessoa que aproveita a segunda oportunidade, para não sofrer de novo, não é? Para não sofrer de novo. Sábio é aquele que não erra. Mas se você errou e Deus te deu uma nova chance, agarre essa nova chance e passe a obedecer a Deus, para que você não sofra. É isso que Deus quer da nossa vida. É isso que Deus fez com Jonas, é isso que Deus faz comigo, e é isso que Deus faz com você também. Amém, queridos? Senhor querido, nós te agradecemos por ouvirmos a tua palavra nesta noite, Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quantas vezes nós lemos isto e nós sabemos que o Senhor é um Deus que dá novas chances. O Senhor deu para Davi uma nova chance. Davi adulterou, mandou matar a Batseba, o esposo de Batseba, a Urias. E o Senhor deu nova chance para Davi,
Sim, consequências, vai sofrer, vai chorar, vai ter lágrimas, vai ter dores, porque todo pecado traz lágrimas e dores na vida da pessoa. Mas o Senhor, na sua bondade, o Senhor o perdoou. E lá em Atos dos Apóstolos, ainda o Senhor fala: achei a Davi um homem segundo o meu coração. O Senhor não jogou na cara de Davi os erros de Davi, mas o Senhor o perdoou, Senhor. Como o Senhor fez com Abraão, com Moisés, com Elias, corajoso Elias que mandou cair fogo do céu, que fugiu de Jezabel. O Senhor o perdoou, o Senhor o usou, o Senhor tem graça, misericórdia, o Senhor restaura, o Senhor quer restaurar-nos, quer restaurar as pessoas, quer curar os corações. Senhor querido, que nós possamos ter um coração cheio de compaixão, como é o coração do Senhor, que nós possamos aprender contigo, Senhor, e sermos discípulos do Senhor de verdade, Pai. E sim, perdoarmos para que a pessoa não peque mais. Sim, restaurar para não pecar mais. Curar para não pecar mais. Este é o desejo do coração do Senhor. E é o que nós devemos desejar também, Pai. Que o Senhor abençoe as nossas vidas. Que o Senhor nos dê um coração como o teu coração, Pai. E louvado seja o teu nome, que o Senhor não trata as pessoas muitas vezes como nós seres humanos as tratamos. Mas o Senhor nos trata com compaixão, com graça, misericórdia, e quer sempre nos curar e restaurar a nossa vida, e nós somos gratos por isto, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé, vamos aplaudir ao Senhor, vamos cantar um cântico, queridos.